Boa noite, boa noite, sejam bem-vindas. Vamos aguardar o Instagram avisar que eu estou aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem for entrando já vai me falando aqui de onde que você é, qual o seu maior desafio hoje. Já passo para outras pessoas também. Qual o seu nome? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus possa nos abençoar. Oi, Luana, boa noite. Luana, vai enviar aí aviãozinho para outras pessoas. Oi, meu amor, boa noite. Obrigado por essa iluminação aqui. Eu tenho alguém que tá em parceria. Eu não faria nada sem essa parceria. A gente não pode querer menos, né? Do que alguém que acredita, que nos apoia. E eu tenho esse apoio, graças a Deus. Vamos... Eu não gosto de esperar. Então, assim, as pessoas, elas sabem que é às 20 horas. Eu falo que é até atrasar um pouquinho. E hoje o tema é ir além do que limita a sua visão. E isso não tem frase melhor do que: enquanto você adia a sua dor, se acomoda. Enquanto você adia, a sua dor incomoda. E virá o quê? E virá o quê? E vira a sua identidade. Então, assim, a dor não resolvida, ela não desaparece. E o pior de tudo é que a gente aprende a lidar com isso, e ela mora em você e começa a te convencer de que essa é quem você é. Independente da sua história ou do que já te aconteceu, acaba que a gente vai se acomodando, aceitando as nossas dores, as nossas mazelas, as nossas mágoas, a nossa história do jeito que ela está. Porque uma coisa que eu sempre ensino é honrar e respeitar a sua própria história. Então, essa é a base do meu método. E não tem como você vencer se você não honrar e respeitar a sua própria história. Só que se você entender que, enquanto você não entender que honrar e respeitar minha própria história não é aceitar o fracasso. Não é nessa questão do aceitar, morri assim, nasci assim e vou morrer assim. Não. Você deve ter uma aceitação porque às vezes a gente ouve muito, né? Porque a gente tem que ter uma aceitação para ser curado, para ser mudado. E essa aceitação não é assim: vem pra cá, fracasso, pode ficar aqui, eu vou te acolher. Não. Essa aceitação é você olhar com um olhar de que nós temos um problema, de que por mais que o seu objetivo hoje é fazer dinheiro, por mais que o seu objetivo hoje é abrir uma empresa, é subir de cargo onde você está, é vender um produto, é vender um apartamento, um carro, seja lá qual for a sua função, né? É divorciar, é melhorar no seu casamento, é a criação dos filhos, seja qual for o teu objetivo na roda da vida. Onde eu já dei várias aulas sobre, e eu vou aplicar. Se eu não aplicar sábado ou domingo, vai ser dentro do desafio. Mas eu vou dar uma palhinha de como que é essa ferramenta, que é uma das mais poderosas. E aí, às vezes, a gente está muito sucumbida no seu objetivo, no meu objetivo, que a gente precisa tanto daquilo, porque não tem coisas que não dá para esperar para amanhã, né? O leite das crianças não dá para esperar para amanhã. Pagar o aluguel não dá para atrasar
2 meses, 3 meses. Então você vai ser despejada. E aí a gente fica sufocada nos problemas que são reais e na situação que você precisa resolver. E não olha para a raiz do seu problema, que é a sua identidade. E existe uma identidade que ela pode ser curada, que ela pode ser ressignificada. Mas a pessoa ela pega como um bichinho de estimação todas as suas mágoas, todas as suas culpas, todos os seus motivos de porquê você está como está. E muitas vezes como uma forma de vingança, para mostrar para outras pessoas que nos prejudicaram que a gente está no fundo do poço, que você perdeu tudo, que você adoeceu, que é isso e aquilo. Se você não tem isso conscientemente, mas saiba que está no seu subconsciente. Quantas pessoas agora está morrendo no hospital? Quantas pessoas agora estão com câncer? Quantas pessoas agora estão em situações no qual não é a sua situação, eu espero, mas que essa pessoa esteve no seu patamar, esteve na sua vida mediana, né? Aonde, com certeza, Deus usou pessoas, usou vizinho, usou profissional para explicar sobre o que você está aprendendo aqui agora. E aí a pessoa, ela pega o osso ali, não muda, não quero, vou continuar dessa forma, vou continuar adiando a minha vitória, adiando a minha mudança, não adianta, cria um peso, coloca a culpa no mal, coloca a culpa não sei em quem, e na verdade, o único culpado é a gente. E essa culpa não é para botar mais um peso, essa culpa é para você entender aonde que você está errando. Porque se nós não entendemos aonde nós estamos errando, nós não vamos parar de cavar esse poço de destruição. Porque se tem uma coisa que foi nos dado com autonomia, foi a nossa vida. Então, quando a gente caiu lá no ventre da nossa mãe, foi nos dado o presente de viver, não de sobreviver, que é o que está acontecendo com as pessoas. Está acontecendo com as mulheres, está acontecendo com os homens, porque os homens também estão doentes. Os homens, eles estão limitados. Por quê? Porque já vem de questões de criação, né? Aquele apego com a mãe. Aí casa também com uma mulher que está doente emocional, com ferida emocional. Essa pessoa, ela quer ser acolhida, mas esse homem que é um menino também quer ser acolhido. Aí vira duas pessoas ferindo. Um ferindo o outro que já são feridos. Aonde vai parar esse casal? Aonde vai parar essa família? Como serão criados esses filhos que tá vendo agressão? Hoje eu coloquei um Reels que para te trazer clareza, e trazer consciência de qual que é essa visão que eu tenho, como que é o meu trabalho e qual que é o núcleo para que você mude. Então, assim, qual que é o núcleo para que você mude? É aquilo que é a raiz do seu problema. É aquilo que é a raiz dessa questão que não quer deixar você mudar, que não quer deixar, que você deixa esse prazer de estar aonde está. E por que que eu sei sobre isso? Por que que eu sei sobre isso? Porque eu já passei por isso também. Então, aqui fala, por que esse comportamento da gente agarrar essa dor, tá sempre adiando como se você não tivesse o direito de ter uma vida mais leve, de ser merecedora, de ser valorizada, ou até mentir pra você mesmo que já é tarde, às vezes você já passou dos 30, chegou nos 40, e pra você tanto faz como tanto fez, e muitas vezes você tá fechando seus olhos para suas dores. E aí vai acontecer com você como tem acontecido com muitas pessoas. E principalmente as mulheres. Aonde chega num patamar aonde ela só quer viver mais um dia. Ela só quer passar rego naquele dia. E ela tem tanta coisa nas costas
que ela não pensa no direito de que ela merece uma vida melhor. E que para muitas é até egoísmo. Não consegue nem ouvir um diálogo como esse aqui. É egoísmo pensar nela. E ao mesmo tempo, ela mal sabe que é arrogância. Arrogância de achar que ela é o Deus das pessoas. Se você quer carregar o mundo inteiro nas costas, a única pessoa que pode carregar o mundo inteiro nas costas é Deus. Você não vai dar conta. Em algum momento, você vai arriar. O que é arriar lá no Nordeste? Você vai cair de quatro. E vai ter que pedir ajuda. E aí você vai ver realmente quem são as pessoas que vai te amar, que vai estar com você ali, que vai ter capacidade de estar ali com você. Você vai ver quantas pessoas realmente você carregou a vida inteira, todo mundo nas costas. E aí quando você está no fundo do poço, é que você vê realmente o que significância você tem. E muitas pessoas não concordam. Nem tem tempo para pensar sobre isso, porque ela tá tão sucumbida, tão soterrada, tão bagunçada, uma vida tão bagunçada. E o mais triste, que vai passando de mãe para filho, né? Se você tem 40 anos, provavelmente você tem filhos de 20 e poucos anos, né? E aí, se você é uma mulher infeliz, provavelmente seus filhos também é muito difícil que eles não estejam repetindo o mesmo padrão. Por mais que eles falem que não vai repetir, é quase que impossível não repetir. Porque por mais que eles falem, não você, a sua mente entende como se fosse para você ser. Então, assim, a nossa mente, ela não entende não de sim. Ela entende ordem, ela entende comando. Então, quando você fala, eu nunca vou ser dessa forma, eu nunca vou fazer isso que o meu pai fez, nunca vou fazer isso que a minha mãe fez, quando você vê, você tá fazendo. E aí é por isso que hoje a tua vida é uma bagunça, você não tem uma rotina, você não tem meta, você não tem um objetivo. Se eu te perguntar aqui agora, você consegue imaginar como que você quer estar daqui 10 anos, com 40 anos, com 50 anos, com 70 anos? Você consegue imaginar como que você quer estar? A maioria das pessoas, elas não sabe sequer estruturar uma visão de que vida ela quer. Qual é o meu objetivo? Para onde que eu estou andando? Para onde que eu estou? Por que que qual a minha motivação de acordar hoje? Então, quando você acordou hoje, você acordou atrasada, correndo, ou você tinha uma motivação, você sabe quanto que é a sua hora no dia, você sabe exatamente quanto que você tem que faturar no mês, quais são os seus compromissos, ou você está só sobrevivendo. Então, às vezes você não concorda comigo, mas eu quero te trazer uma referência aqui, uma pergunta que é: você já sentiu que está repetindo a mesma dor há anos? Repetindo o mesmo comportamento, a mesma dor, a mesma reclamação, aquele mesmo questionamento que você faz para Deus, para a vida, para o seu marido, há anos, como se essa dor, essa dor, ela já fazesse parte de quem é você. Como se eu nasci para ser infeliz e você assim. Você conseguiria confirmar, assim, 100% que você é uma pessoa que sabe o que é alegria, o que é a felicidade? Você realmente se sente amada pelas pessoas, amada pelo seu marido, amada pela sua esposa? Porque quando a gente é uma mulher ferida, por mais que você tenha um casamento, você não se sente. E quando você é ferida, você está sempre retrucando, sempre reclamando, sempre rixosa. E aí, por mais que aquelas pessoas queiram fazer algo, você não aceita aquele amor. Não tem nem abertura. Por quê? E é por isso que quando você vê, a sua vida tá uma bagunça. O seu dia tá uma bagunça. E por mais que você busca escape em alguma coisa, seja na comida, que seja numa compra, que seja numa dívida, que seja alguma coisa, nada disso te preenche. E o desafio é justamente para estruturar o seu primeiro passo. Os 21 dias
Não vai mudar a sua vida, mas vai te dar um norte muito grande. Por quê? Porque ele já é um método comprovado. E uma outra coisa que eu quero explicar pra você, e eu já expliquei várias vezes, mas eu gosto sempre de falar, é que todo esse comportamento, ele é gerado por quê? Pelos traumas não curados. Traumas não curados que tornam a autoimagem distorcido de quem é você. Por mais que você está entendendo aqui agora, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Você aprendeu, mas na hora de aplicar exatamente o que é isso, precisa de mais do que, sabe, mais do que uma live. Precisa de algo assim, aonde você vai falar, não, eu tenho que fazer isso para que as coisas venham dar certo para mim. Então, tu tem que tomar decisão. Decisão de cura, decisão de entregar, de soltar, de aliviar. Porque esse sofrimento, essa dor, ela só vai resolver quando você expulsar. Sabe quando você expulsa um berno, uma espinha? Você expulsa algo de dentro da sua casa? Joga um lixo que você não quer dentro da sua casa? É exatamente essa decisão que você vai fazer. Só que não é só uma exprimida, é uma decisão de tirar e como você não pode, a gente não dá pra, nada é no estralar de dedo, é um processo. A primeira decisão é essa que você tá tendo agora, de ver que você nasceu pra vencer, você nasceu pra fazer a diferença. Então, por que eu consigo falar isso pra você hoje? Porque é a minha história. Não é sobre um livro sobre um livro que eu li, sobre as imersões que eu já fiz, sobre os cursos que eu já fiz, as formações que os meus diplomas, que hoje não preciso, não tem mais esse ego de colocar na parede. Não tem mais esse ego de... Antes tinha ali mais de 20. Mas hoje já não tem. E a minha oração todos os dias, toda vez que eu recebo um depoimento, toda vez que eu recebo um direct, Marcilene, eu tomei uma decisão e eu não estava conseguindo fazer isso. E a maioria das coisas que você vai aplicar, você já ouviu, você já sabe. A maioria das coisas que você vai aprender comigo são coisas que talvez você já sabe. E muitas pessoas falam, eu vou fazer sozinho, porque isso aí eu já sei. Quem não sabe sobre crenças, quem não sabe sobre isso? Mas não é sobre você fazer sozinha. Tem coisas que você tem que ser autodidática. Você vai ter que aplicar sozinha. Mas tem coisas que é necessário que você esteja com pessoas certas, que você esteja na mesa certa, para que você possa modelar outras pessoas, para que você possa se animar. Por isso que é importante ter depoimento, por isso que é importante ter testemunho, por isso que quando você vai à igreja e quanto mais você testemunha um resultado, mais pessoas são abençoadas. Por quê? Porque do mesmo jeito da importância de você se afastar das pessoas negativas, das pessoas que aparentemente não vai te trazer nenhum mal, mas vamos pensar, você é uma pessoa casada e tá sempre com mulheres casadas que são mal casadas. O que é uma mulher mal casada? Não quer dizer que o marido dela seja ruim. Quer dizer que ela só consegue reclamar. Ela só consegue reclamar. Hoje em dia é muito fácil você estar numa roda de mulheres e falar, casamento só é vantagem pro homem. Mulher não tem vantagem, é só sobrecarga, só isso e aquilo. Não, casamento é uma parceria. Parceria é quando duas pessoas andam na mesma direção. Quando as duas pessoas, é como se fosse um elástico, duas pessoas no elástico. Se eu entendo que se eu esticar para um lado, esticar para o outro, e ele esticar para o outro, nós vamos arrebentar esse elástico, a gente vai relaxar esse elástico. Então, de fato, a visão dessa pessoa, a concepção dessa pessoa não é sobre uma verdade. É a verdade dela, porque é a experiência dela. Então, o que trouxe é essa ruptura de visão do que é. E se eu acredito que uma coisa seja dessa forma, o que vai acontecer? Eu vou estar sempre criando essa realidade. Eu vou estar sempre atraindo para mim
um relacionamento tóxico, um relacionamento de uma pessoa que, mesmo que seja uma pessoa boa, que é duvidável, porque essa pessoa que ela é boa, não perfeita, ela está se preparando para uma mulher também que tem visão de mudança, que tem visão de que a vida não é, realmente ela não é fácil. Mas não ser fácil não significa que não tem que ser leve, não tem que ter responsabilidade, não significa que não precisa ser leve. Então, eu tenho como é que eu vou te falar? Eu tenho duas opções diante do meu desafio, diante da minha rotina de amanhã. Eu tenho uma rotina toda manhã. Então, eu tenho duas opções. Uma, me organizar para viver o dia de amanhã, ou viver ela de acordo com o que der. E aí, se eu faço isso de qualquer jeito, no casamento, na organização da casa, nas dívidas, em tudo que eu for fazer, se eu escolher a opção de fazer de qualquer forma, eu vou ter resultado de qualquer forma. Se eu escolher me organizar e fazer, porque às vezes você é top, você é mega organizada, você é mega isso e aquilo, mas por interesse de outras pessoas. E aí você fala, não, organizada eu sou. Mas você é organizado com interesse para outras pessoas. Eu quero saber qual foi a última vez que você fez algo estritamente por você. Qual foi a última vez que você fez um bolo por você? Para você. Esse bolo aqui é o sabor que eu quero para mim. Qual foi a última vez que você colocou a música que você gosta? A música para você. Eu fui fazer essa reflexão. Eu estava há 2 horas, 3 horas ou mais ou menos 3 da manhã, a quase 200 por hora, sem brincadeira nenhuma, do estado do Goiás para São Paulo, mudando sozinha. E há mais de 3 horas dirigindo, 4 horas mais ou menos, de madrugada, sem ouvir música. E aí que eu fui perceber que eu não sabia nem que tipo de música que eu gostava. E aí eu preferi falar para as pessoas que eu gostava de todas as músicas. De todas as músicas. Fora quando eu colocava uma música secular que eu sabia que aquela música ia trazer influência ruim para minha casa, ou ali no carro e tudo mais, eu falava, nossa, essa música aí, olha o que ela tá falando. E aí eu me posicionava. Mas por proteção a eles, não a mim. Mas fora isso, eu fui ver assim, que tipo de música que eu gosto? Qual é a minha música preferida? Qual é a minha música? Eu não sabia. 23 anos, eu não sabia que música era a minha música preferida. Então, as minhas dores, ela era escondida através da minha força, através da minha obesidade, a dificuldade de emagrecer, porque era uma arrogância tão grande, escondida atrás de uma humildade, aonde eu era melhor. Porque eu tava ali para ajudar todo mundo, porque todo mundo me pedia ajuda. Então, a arrogância de que ninguém podia ajudar aquela pessoa, porque eu tava ali para ajudar. E a pergunta é, quem me ajudava? Quem ouvia as minhas histórias? Quem falava, sabe? E não é porque as pessoas nunca me amaram, é porque eu não dava esse lugar de falar, da pessoa vir para conversar sobre algo, e é algo que ia me ajudar. Então, e não é que é uma arrogância, essa é a pior arrogância. Não é a arrogância de às vezes você é uma pessoa que xinga, que fala mal de outras pessoas, que dá rompante o tempo todo. Então, eu sou a pessoa que, se for para mim brigar, a pessoa ela tem que ser muito profissional. Então, assim, quando eu fico nervosa, mas minha característica é essa que vocês estão vendo aqui. Então, a minha característica é de ouvir, é de conversar, é de sorrir, é de ajudar, é disso e daquilo. Mas uma das maiores era esconder a minha dor. Eu não conseguia me priorizar. Eu sempre colocava todo mundo, e ainda há pouco tempo eu me vi fazendo a mesma coisa. Há pouco tempo, como eu vou sempre falar aqui pra você, eu não quero me apresentar aqui como uma pessoa perfeita.
e nós estamos vivendo uma jornada. Mas o fator de eu já ter saído da onde eu estou e vivendo e conquistando coisas que até então era impossível para mim, eu já me sinto muito vitoriosa. E é para esse patamar que eu quero que você anda. Para essa expansão de consciência. Onde esses dias atrás eu tive uma atitude de entrar de novo no sistema da outra pessoa. No problema da outra pessoa. De falar, não, deixa comigo que eu resolvo um problema que não era meu. Então, a lição de hoje, dessa live de hoje, que eu quero que você entenda é indo além da sua visão. Eu quero que você vá além da sua visão. Quando eu vou além da minha visão, eu entendo quais são os meus bloqueios. Quais são aquilo que está me impedindo de ver o tamanho da minha arrogância, de carregar todo mundo nas costas, fazer tudo para as pessoas e muitas vezes esquecer de você mesma. E ainda a pessoa ainda sente egoísta. A gente ainda sente egoísta, sente uma péssima mãe, sente uma péssima pessoa, porque quanto mais vira um vício, quanto mais você faz, mais você as pessoas ficam viciadas em sugar a tua energia e você fica viciado em ter aquele suga energia. E aí não tem errado ou certo, tem resultado. Tudo que em parceria só uma pessoa está crescendo, tem um desalinhamento. Então, para dar certo, eu tenho que crescer, você também tem que crescer. Para dar certo, e tem um problema aqui, vamos pensar, esse óculos é um problema. Esse problema esse óculos é de quem? É meu ou seu? É meu. Então, o problema é meu. O problema é de casamento. O casamento é de quem? O problema é da dívida. A dívida é de quem? Então, a partir do momento que você pega o problema do outro, você está impedindo que essa pessoa evolua dentro daquela condição. Toda vez que você ora pedindo sabedoria, Deus ele vai te dar a oportunidade dentro do seu desafio, para ter sabedoria. Faz sentido isso para você? Comenta aqui se está fazendo sentido para você. O que você vai mudar hoje na sua condição, na sua vida, nas decisões que você precisa tomar para mudar a sua situação. Qual é as coisas que você não está conseguindo mudança em achar que não daria conta, em não ver as suas dores, né? Ou se acostumar com essas dores. Até sente o peso, sente estressada, sente desanimada, sente com medo. Mas você não estava percebendo aonde que eram essas travas. Então, e o que faz você se impulsionar? O que faz você tomar decisões de mudança? Você ter objetivo de vida. Quando você tem objetivo de vida, quando você tem um motivo, um objetivo, e para quem você quer isso, né? Quem são as pessoas que vão se beneficiar? Não é você fazer algo por comprar amor. Por exemplo, ontem eu conversei com uma pessoa que o desafio é acordar cedo. E a pessoa cuida da mãe e acorda 10 horas da manhã. Tá desempregado. 25 anos. E eu perguntei, qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é deixar a minha família bem. Falei, você tá indo pra onde? Ele não soube responder. Porque assim, vou deixar porque tá querendo, né? Meu objetivo é deixar minha família bem. Em que sentido? Financeiro. Ah, tá. Então você tá indo pra onde? E você acha que você vai resolver a vida da sua família com dinheiro? A pessoa consegue ver claramente que não. O dinheiro é importante, mas ele não resolve todos os seus problemas. Não vai resolver. Não vai resolver a questão do pai dessa pessoa que tá violento dentro de casa, maltratando a mãe. Esse dinheiro não vai resolver um monte de outras coisas.
Então, qual que era o motivo da frustração do dia? Não consigo acordar antes das 10. E qual que é o seu objetivo de vida? Ele falou, sinceramente, eu não sei. Eu tô perdido e eu não sei. E eu falei, e se você soubesse, por que que você gostaria de vencer essa questão que você tá vivendo agora? Por que que você quer dar conta da sua família, deixar sua família bem? Por quê? Você almeja o amor, o elogio de quem? Da minha mãe. Por quê? Porque minha mãe faz tudo pra mim. Mas eu vi no olhar dessa pessoa raiva do pai. E eu vi uma super proteção da mãe. E eu falei, mas por que sua mãe? Não, porque minha mãe, ela não acredita em mim, ela tá sempre me ajudando, ela tá sempre e tal. E seu pai? Não, meu pai, ele teve uma vida muito sofrida, ele dá o que ele pode. Então ali você percebe que a pessoa mesma, ela mente pra ela mesma. Na verdade, a questão dele é com o pai, porque sente que o pai não é um bom marido pro filho, pra mãe. E a mãe coloca a insegurança nele. E aí precisa de várias sessões de mentoria, de direcionamento, porque não dá pra mim falar pra você, olha, tá acontecendo isso pra você. Porque sabe o que vai acontecer? Você vai ficar com raiva. Porque a sua concepção, ela não tá aberta como a minha. E aí, o lugar que você tá, você não quer sair dela. E para você conseguir ver o objetivo da mentoria, não é eu te falar qual é o teu problema. O objetivo da mentoria é você conseguir ver. Porque a partir do momento que eu vejo que eu tenho uma dor, que essa dor não faz sentido eu carregar ela como um ursinho de pelúcia, porque é isso que as pessoas fazem. A pessoa, ela carrega aquele câncer ali, ela carrega aquela diabetes ali, ela carrega aquela pressão alta, ela carrega ali por vários motivos. Porque ela quer que fulano de tal sofra e se sinta culpado, porque ela tá daquele jeito. Seja uma traição, seja algo que os pais fizeram, seja... Tem várias situações onde cada caso é um caso, e conversando você vai descobrir por que que você age da forma como você... Seja prostituição, seja vício em qualquer droga, seja obesidade. Todas as nossas características e comportamento têm uma razão, muitas das vezes inconsciente, né? O que que é o inconsciente? 90% do que você está entendendo. O que é o inconsciente? É tudo aquilo que a sua alma sabe, é seu intelecto. E consciente é 5% do que nós estamos conversando aqui. Olha o tanto que é grave. 5% da sua consciência é o que você está me entendendo aqui agora, olhando para dentro de você, vendo aonde que você está sabotando. Quando eu conto essa história, que é uma história real, que eu falei, foi ontem conversando com uma pessoa que busca ajuda, que vai iniciar uma mentoria. Então, é uma história real de uma pessoa com uma vida totalmente em disfunção, aonde só na conversa de diagnóstico ela entendeu que... Aí eu falei assim, você já parou pra pensar? Porque assim, ela tava reclamando que tava desempregada e que já tinha sido mandada embora de alguns lugares onde era perseguida. Eu falei, você já pensou na possibilidade de que é para você ter um negócio próprio? Aí ele abriu assim um sorrisão e falou assim, a minha mãe já falou isso. Por quê? Existe duas visões quando as coisas estão dando muito errado para você. Vamos falar que você está sendo muito mandado embora. Você é uma péssima profissional. Então, existe duas razões. Uma, péssima profissional. Uma pessoa que quer o salário, mas não quer fazer. Outra, você é perseguido. Aonde você vai, você é perseguido. Ou você não suporta ver o erro dos outros funcionários. E aí, você se porta, muitas vezes você é um funcionário, você age melhor do que o gerente. Você vê à frente. E aí, as pessoas naquele lugar não conseguem conviver com você. Porque você vê à frente. Você passa na frente, você faz, você tem
Você é autodidático, você não espera ninguém te pedir. E aí você incomoda naquele ambiente. E aí, quando você tá numa situação assim, você tem que descobrir: eu sou uma incompetente ou eu realmente nasci para liderar? Um líder, ele não aguenta ficar sendo funcionário. E aí você se insiste em ser uma funcionária, sendo que você tem capacidade de ser líder, dono do seu próprio negócio, e você não vai conseguir. Por quê? Porque você tem essas questões. Essas questões que não reconhece a dor da rejeição do pai, a dor do abandono da mãe. Porque o abandono da mãe não é só o abandono de você não ver ela com você. A bajulação da mãe também é um abandono, você sabia? Então, tem mãe que tá sempre ali em cima. Sempre ali em cima, dando um dinheiro, dando não sei mais o que, dando... ela pensa que ela tá ajudando. Mas toda vez que ela toma a frente achando que tá ajudando aquela criança, ela está mostrando para aquela criança ou aquele adulto, seja na idade que for, que aquela pessoa, ela não consegue ultrapassar aquela dificuldade. Eu não falo uma vez ou outra. Tá precisando de um valor, o filho pedir e falar: mãe, tal dia eu vou receber, eu tô passando essa dificuldade aqui, a senhora tem para me emprestar? Se não tiver, também não tem problema. E aí, mas sempre, tem mãe que já toma a frente. Já arruma esse aqui, eu só tenho esse aqui. Vai lá, meu filho, faz essa cesta, faz esse aqui. Acontece muito. E até casado. Aí o que acontece? O filho sente que a mãe não confia. E esse filho, ele se sente abandonado pela mãe, mesmo a mãe fazendo esse tipo de situação, porque geralmente a mãe que faz isso não tem uma ligação de confiança. Tem essa ligação como se fosse uma dívida, de estar ali tentando ajudar, tentando em coisa material. Muitas das vezes em coisas materiais. Você pode observar, toda mãe que fica ali, sabe, passando em cima da dificuldade do filho, seja mulher, seja homem, eles não crescem. Não crescem. Então, seu filho cresceu, deixa ele se virar. Sua filha cresceu, deixa quebrar a cara. Deixa resolver. Porque do mesmo jeito que você conseguiu aprender, o seu filho também vai aprender. Se você quer bajular, quer dar carinho, dê amor, dê limite. Não tem coisa que faz criança se sentir mais feliz do que limite, do que regras, sabe? Princípio dentro de casa. Porque quando cresce, a única coisa que a mãe precisa dar é respeito, confiança, passar confiança. E não deve mais nada para filho, mais nada. O que você tinha para dar para filho é a vida e exemplo e educação. O filho é que deve honra, respeito. Então, filho que quer resolver a vida dos pais também é arrogante. Por quê? Porque você está abaixo do sistema. O pai é que está acima. O pai é que dá conselho. O pai é que... E muitas vezes, quando filho ferido quer estar acima. Olha para a mãe, olha para o pai e acha que sabe mais do que eles. Justamente pela falta de honra. Justamente pela falta de perdão, de honra. E sempre acha que a mãe é errada. Sempre acha que o pai é atrasado, que o pai não sabe de nada, de que a mãe não sabe nada. Então, eu quero que você olhe para isso. E hoje, eu trouxe uma palavra que está em Abacuque 2, do 2 ao 3, onde está escrito assim, te trazendo para o teu raciocínio, para que você crie objetivo de vida. Porque quando você tem um objetivo de vida, você vai sentir mais desejo de identificar quais são as suas dores e aprender a desenvolver, tá? Então tá escrito assim. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que
para que se leia facilmente, pois a visão guarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então Abacuque estava questionando com Deus sobre uma situação e que ele não achava justo aquilo que estava acontecendo. Então ele buscou a resposta de Deus e Deus mandou que ele escrevesse claramente em tábuas. E tem uma outra mais à frente, se você ler, vai falar assim: escreva sua visão. E coloca no atalaia. Atalaia é onde fica o segurança, que fica vendo no porto. E aí Deus fala assim: coloca no atalaia, porque até quem passar correndo, veja. Para que até quem passe correndo veja o seu objetivo, o seu sonho, o seu mural dos sonhos. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não falar do nosso sonho para as pessoas, para a pessoa errada. A gente tem que falar, a gente tem que tomar cuidado. Mas tem coisas que o próprio Deus fala, que é para você escrever e colocar em público. Escrever e começar pequeno. Pode começar do jeito que tiver, na capacidade que você tiver. Porque ele vai te honrar no caminho. Então eu quero te encorajar a escrever. Quais são os seus objetivos? Quais são aquela vida que essa dor que você esconde, que você não olha para a dor. Você até olha para a sua depressão, para a sua ansiedade, para o seu medo, né? Para a sua desculpa, para a sua doença, para a sua obesidade, para a sua preguiça, para o teu desânimo, para todas essas coisas. Você olha. Mas pra dor mesmo, a dor que é o vazio de estar sozinha, o vazio do abandono, o vazio da rejeição, o vazio do medo, o vazio da ansiedade, essa você não tem olhado. Sabe por quê? Porque você tem sido obrigada a ser forte. Você tem sido obrigada. Porque às vezes quando eu tô falando aqui, né, de ser mulher forte e tal, você fala assim: ah, Marcelene não conhece minha história. Se eu não for forte, como é que eu vou fazer? As pessoas vão me dragar. As pessoas vão... Porque era assim que eu pensava. Quando eu era forte, quando eu suportava tudo, quando eu não sei mais o que. Aí um dia, quando tudo aconteceu, quando você estiver dentro do grupo, aí eu vou contar pra vocês exatamente coisas que às vezes nem minhas irmãs sabem. Então eu conto só mais dentro das mentorias, porque não tem porquê, né? Tem coisas que não dá pra ser aberta aqui. Mas teve situações que eu passei que eu falei: o quê? Não vou carregar ninguém nas costas, não. O quê que eu vou... Não, agora eu quero que se dane. Agora eu vou mudar para outro país, eu vou mudar para... Foi assim que eu vim para São Paulo. Eu vou pegar o carro na madrugada, vou alugar um lugar. E primeiro, antes de vir para cá, eu ia para Irlanda. Eu fui com a minha filha e eu ia mudar para Irlanda em 2017. E a minha cabeça tava exatamente brigando contra mim para deixar de ser essa forte falsa. Essa forte da dor. Eu sei que eu sou forte, mas eu tenho que ser forte para não tolerar mais carregar ninguém nas costas. Você tem que ser forte para não tolerar mais ser capacho de ninguém, sabe? Para não tolerar mais menos do que você merece. Então eu falei: quer saber? Eu não vou carregar mais nada, não. É o bonzão, é isso, é aquilo. Então, deixa eu ver. Eu não tenho importância, não. Então, falei, então vamos ver onde que vai toda essa ilusão do mundo. Toda essa ilusão da rua. Dessas pessoas que geralmente casa com a menina novinha, quando tá com uns 40 anos, se ilude, achando que, vou viver a ilusão do mundo, vou fazer isso, ninguém vai saber e tal. E aí, vou trocar uma de 40 por duas de 20. Se soubesse a destruição que é dentro de uma família, não faria isso. E aí, muitas mulheres, elas suportam, né?
e suporta por achar que são fortes. São fortes sim, eu acho que são muito fortes. Porque tá suportando a mentira de uma dor, de uma vergonha, de uma traição, de muitas vezes doença venérea e tudo quanto há que você possa imaginar. E aí teve um dia que eu decidi, no meio do desespero, de vontade de desistir de viver, a não carregar mais ninguém nas minhas costas. Não carrego mesmo, sabe? Eu vou ajudar quem Deus colocar na minha frente, eu vou impactar o máximo de pessoas, essa é a minha missão. Seja de sangue ou não seja, mas eu vou fazer a minha parte. A pessoa que quer mudar a vida dela é você, você vai fazer a sua parte. Então, a sua parte eu não posso carregar. Eu não vou dar 1 minuto da minha vida pra ter uma ansiedade, ter uma preocupação que não é da minha alçada. Assim Deus faz. Então, se a gente é a imagem e semelhança dele, a gente tem que fazer isso também. A gente tem que falar, Deus, me ensina a fazer a minha parte. Me ensina a fazer a minha parte. Porque eu sei que na hora que eu começar a fazer a minha parte, o Senhor vai abrir as portas, vai abrir a janela, vai usar pessoas, Então a minha oração é que Deus possa colocar mulheres que realmente querem dar um basta. Mulheres que realmente querem mudança. Mulheres que realmente querem aplicar o que eu tenho aplicado para que eu tenha os resultados que eu estou tendo. Porque não tem resultado maior no mundo do que você sentir força, você ter coragem de aplicar o seu propósito de vida. Não tem resultado maior no mundo do que você ter um momento do dia para cuidar do seu corpo, para cuidar da sua alimentação, para cuidar da sua casa, para cuidar dos seus filhos, para cuidar do seu amor, para cuidar de você, sabe? Não tem luxo maior para mim. O maior luxo do mundo, por exemplo, você não vai ver nunca eu ostentando carro, bolsa e não sei mais o que, você não vai ver. Mas não tem como eu não ostentar a alegria. A alegria de uma fé sobrenatural, uma alegria de ver coisas que o dinheiro não paga. Porque eu aprendi com a própria vida que o dinheiro, ele é maravilhoso. Ele traz segurança, ele traz respeito, mas ele pode tirar respeito também, tá? Ele pode facilitar muita coisa ruim, mas você tem que quebrar essa crença e entender que ele traz muitas acesso, o dinheiro ele é importante, você tem que ser amigo do dinheiro, mas do mesmo jeito tem coisas, os maiores luxos do mundo inteiro não é o dinheiro que vai te dar. Os maiores luxos, as maiores alegrias não é o dinheiro. Não é o dinheiro. É a sua decisão de estar bem com você mesmo. Quando você está bem com você mesmo, ninguém te atinge. Ninguém. Quando você sabe qual é o valor que você tem, quando você sabe se amar, quando você sabe o poder que você tem de virar uma tranca. Ah, muito obrigado. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Bem-vindos. Que, olha, a gente já tá no finalzinho. Eu vou deixar essa live no meu canal, se você quiser assistir todo. E eu quero vou fazer um resumo aqui para vocês. Hoje nós falamos sobre a dor não resolvida. A dor não resolvida, ela não desaparece. Você tem que assumir essa dor. Você tem que achar ela. Você tem que achar onde que tá as curubinhas. Não é que eu tirei essa palavra, meu Deus. Você tem que achar onde que tá suas perebas, onde que tá seus traumas, suas feridas, seus ódios, a sua desculpa, porque é isso que é o teu poder. Para você alcançar liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade emocional, liberdade em todas as áreas. E é isso que nós vamos fazer agora, começando no dia 1º. Se você quiser participar comigo no desafio agora, no dia 1º, eu vou abrir, não abri ainda, mas eu vou abrir as vagas
no domingo, para que na segunda você já esteja pronta. A gente vai viver 21 dias diário, de áudio, de técnica, coisa simples. Não é algo que vai tirar o seu dia, não. É algo que eu quero que seja. Foi pensado justamente para pessoas que são ocupadas, mas que querem resultado e querem terminar esses 21 dias com uma rotina organizada. Eu não quero tornar a sua vida mais fácil. Eu quero tornar a sua vida mais simples. Dá para ser uma vida mais leve. Dá para ser uma vida mais simples, mais leve, né? Porque o fácil, você desconfia. Então, assim, tudo que é bom vai ser desafiador. Mas tem jeito de fazer o que é difícil de forma leve. Tem jeito de fazer o que é difícil de forma simples, entendendo o dia de amanhã. O dia de amanhã você pode organizar agora. Vamos falar que hoje você está frustrado aí porque você não fez metade das coisas que você gostaria de ter feito, você não fez atividade física, você não se alimentou bem, você não tomou o tanto de água que tinha que tomar, você não ligou nas pessoas que você deve, você não sabe nem o tamanho das suas dívidas, você não sabe quanto que você vai faturar esse mês, você não se organizou. E aí, amanhã você vai o quê? Rodar tudo isso de novo. Então, hoje já dá para fazer 3 tarefas dessas que eu falei. Sentar aqui 5 minutos, colocar aqui, peraí, como é que eu quero que seja amanhã meu dia? Porque eu tenho que marcar o médico, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E aí, quando você vê, você já colocou ali pelo menos 3 coisas que você deixou de fazer hoje. E aí amanhã você vai chegar no final do dia assim, leve como eu. Parece que brincadeira, mas é assim que eu me sinto mesmo. Ó, um beijo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe e que tudo que você vier fazer, faça o seu melhor, de forma leve, de forma responsável, de forma simples. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.